Hoje vamos conversar sobre as regras do dissídio e entender por que ele é um tema muito importante para você, seja trabalhador ou empregador. Vem comigo! Oi, eu sou a Nath, seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda ao Nathflay! Bom, antes de tudo, precisamos entender o que realmente significa a palavra dissídio. E basta aí uma pesquisada rápida que você vai descobrir que dissídio é o sinônimo de desacordo ou divergência entre as duas partes. E quando estamos falando de questões trabalhistas, uma dessas partes é o empregador e a outra é o empregado. Deu para entender? Agora eu vou falar o que significa o dissídio salarial, que é uma negociação que acontece entre a empresa contratante e o funcionário ou o sindicato, que serve para definir o valor do aumento salarial. E normalmente essa negociação acontece por meio de uma ação judicial. Afinal, o dissídio salarial é pautado na consolidação das leis trabalhistas de acordo com o artigo 114 da Constituição Federal. Esse processo todo que eu tô te falando aqui de negociação acontece através de reuniões entre as empresas e os sindicatos. E aí costuma acontecer uma vez ao ano. E nelas são discutidos alguns ajustes, como aumento salarial, aumento de benefícios, como alimentação, além de tratarem de outras questões trabalhistas, como férias, licenças e benefícios. Existem também dois tipos de dissídios, individual e o coletivo. Bora entender e como é essa diferença entre eles aí. Então, vambora. Bom, o dissídio individual, como já dá para entender aí pelo nome, se trata da ação de uma pessoa só. Ou seja, ele acontece quando um trabalhador está insatisfeita com o salário, os benefícios, as horas extras e até sua condição de trabalho de forma geral e quer que isso melhore, que isso mude de alguma forma. Mas vale lembrar que essa decisão também costuma vir por uma ação judicial, beleza? Já no caso do dissídio coletivo, é o grupo de pessoas, para ser ali mais exata, que o sindicato, de determinada categoria ou um grupo de sindicatos movem ali uma ação judicial para representar os trabalhadores. Isso quer dizer que é por meio do dissídio coletivo que buscam soluções para os problemas ali, que estão afetando os trabalhadores ou as trabalhadoras. Um bom exemplo disso é o que aconteceu mesmo na categoria de enfermagem, lembra? Que pediu aumento há anos por meio de sindicato, que entrou com uma ação judicial e pediu melhorias aí para toda a categoria. Ou seja, todos os trabalhadores ligados ao setor de enfermagem. Para que essas ações sejam abertas, é necessário ter documentos ali que mostrem tudo que foi feito, até levar aquela ação, além de uma aprovação prévia da Assembleia e também da outra parte ali que aceite, tá? Para ter direito ao dissídio, você só precisa ser um funcionário que trabalhe em regime CLT, porque precisa ter um vínculo empregatício. E não se preocupa, tá? Você não precisa ser vinculado ao sindicato, apesar que eu acho importante, mas se você aí não quer ter vínculo ao sindicato, você não precisa. Na verdade, qualquer decisão que afete toda a categoria, não existe ali uma necessidade do funcionário ter vínculo com ele, só precisa estar empregado. E se a empresa tiver mais de 200 funcionários, ela precisa eleger alguém para ser o responsável. Mas se tiver menos de 200 funcionários, os próprios trabalhadores podem escolher um representante. Vale ressaltar também que, infelizmente, os trabalhadores informais ou autônomos não têm direito ao dissídio. O cálculo do dissídio se baseia para a sua aplicação em percentual no ano vigente. E ele é definido ali, decidido nas reuniões entre sindicatos e empregadores, ou judicialmente. Esse percentual é baseado no seu salário bruto. Então vamos de exemplo. Se você recebe R$2.000 e o seu dissídio foi de 5%, esse percentual será em cima do valor bruto e não do descontado pelos impostos e encargos, beleza? Não é sobre o valor líquido, e sim sobre o valor bruto. Fechou? E o trabalhador recebe o dissídio junto com o salário do mês em que ele foi concedido. E alguns podem ser pagos em parcelas ao longo dos meses. Então, é necessário você sempre conferir o cronograma de pagamento da sua empresa. Mas se você entrar na empresa no mês que o dissídio começou a ser pago,
você não tem direito, porque nesse caso o salário já começou reajustado. Então, se tiver começado ali um mês antes, vai receber o valor proporcional. Bom, estamos chegando ao fim do nosso vídeo, mas antes é importante entender que o dissídio é diferente do reajuste salarial, porque reajuste é um aumento salarial obrigatório que todo empregador deve fazer no salário dos funcionários, tá? Tendo aí consentimento do trabalhador e do empregador ali de forma natural e bem tranquila. Então, dissídio é diferente de reajuste, enquanto o dissídio é quando acontece uma discordância, ou seja, o oposto do reajuste. Sem contar também, né, acho que existem vários casos aí que empresas não respeitam, né, os funcionários, não pagam dissídio, e aí que os trabalhadores podem até, né, ter o direito de entrar em greve ou reclamarem os seus sindicatos, que devem entrar aí com uma ação judicial, né, e obriga ali a empresa a pagar. E se isso acontecer, gente, a empresa pode receber uma penalidade do Ministério do Trabalho e Emprego, e aí pode ser multada e todo aquele bololô, além de sofrer também outras penalidades. Então, se atente e busque seus direitos também. Beleza? Fechamos? Fechado? Então espero que vocês tenham gostado do vídeo. Aproveite muitos conteúdos aqui na plataforma Anatplay e não percam os próximos. Beijinhos e tchau!